Bom dia, queridos alumnos. Hoje veremos o processo de laminação com a professora Carla Isabel Maciel e o professor Alberto Anduce. Laminação. A definição consiste na passagem de uma peça entre dois cilindros que giram em sentidos opostos e a mesma velocidade, com aplicação de uma força de laminação. É um processo de transformação mecânica de metais ou ligas, oriundos das lingoteiras, que tem por principais objetivos desenvolver a forma do corpo metálico de modo a torná-lo adequado para uma determinada aplicação e melhorar as propriedades do metal. Vejam, aí temos um trem de laminação, onde temos vários cilindros de laminação, cada um imprimindo uma determinada espessura na placa. Tipos de laminação. Temos o laminador dúo, no cual la placa entra en un solo sentido. Tenemos que retornar nuevamente a placa en la extremidad del laminador. Laminador dúo reversible. Tenemos dos cilindros. En un primer estadio, a placa pasa en un sentido. Se inverte o sentido de rotación dos cilindros y a placa pasa no sentido contrario. Tenemos el laminador trío, no cual se aproveita uma placa passa em uma direção e outra placa passa na outra direção no outro par de cilindros. Temos o laminador quadro. Qual é a vantagem de utilizar cilindros de laminação com menor diâmetro? O que acontece? Na medida em que o diâmetro reduz, a pressão de laminação aumenta, porque lembrem que pressão é igual a força sobre superfície. Na medida em que o diâmetro do cilindro diminui, a superfície diminui, a pressão aumenta. O problema é que utilizar cilindros de diâmetro menor acarreta problemas de resistência mecânica. O cilindro pode quebrar ou pode se deformar. Para isso, esos cilindros menores são auxiliados com cilindros maiores ou com uma configuração de vários cilindros, como no laminador Sensimir, no qual os cilindros de laminação são apoiados em um sistema de cilindros. Temos o laminador universal. No laminador universal se conforma tanto a superfície horizontal como os cilindros verticais. É interessante ressaltar que na medida em que eu estou laminando uma placa ou uma chapa, a largura da mesma praticamente não varia, porque a fricção do cilindro com a placa evita que a largura aumente muito na medida em que eu estou laminando. Esse pequeno aumento na largura é praticamente desprezível. Então, essa diferença de espessura entre a entrada e a saída basicamente se vai transformar em aumento
longitudinal da placa ou da chapa. Se a placa entra a uma velocidade 1, essa placa ou chapa vai sair a uma velocidade 2, que pode ser de vários ordens de magnitude mais rápido do que a velocidade de entrada. A peça terá sua secção modificada através da deformação plástica dos metais, obtendo-se como resultado uma forma desejada ou propriedades definidas no material laminado. Estamos falando sobre laminação de metais, mas também é possível aplicar laminação em outros materiais, como por exemplo materiais poliméricos. Aí temos duas imagens de laminados poliméricos. Temos as barras. Podemos laminar placas, chapa, barras de diferentes geometrías. Papel de aluminio es un ejemplo también de producto laminado. Laminação a quente, aplicada em operações iniciais, onde são necessárias grandes reduções das secções. Depende do aquecimento num forno até a temperatura conveniente do material a ser laminado. Geralmente acima da sua temperatura de recristalização, antes da laminação. Temos a placa, temos a faceadeira, que vai a preparar a superfície da lâmina. Essa placa vai para um forno de pré-aquecimento. Passamos por um sistema de laminação devastador e depois passamos por um laminador em tandem. São vários sistemas de laminação um atrás do outro. Este é o processo de laminação a quente. Geralmente chapas grossas são laminadas a quente. No processo de laminação a quente, como eu tenho o problema da oxidação da placa, além de que na laminação a quente eu tenho grandes reduções, o acabamento superficial fica em segundo plano. Como eu não consigo controlar bem as características da superfície, não é tão importante as características da superfície. Geralmente não é incomum que os cilindros de laminação, a superfície seja rugosa. Inclusive se pode colocar elementos para aumentar a tração, coisa que não é visto na laminação a frio, como falaremos oportunamente. Vejam o vídeo que está direcionado neste slide. Vejam o processo. Eu tenho um forno de aquecimento, eu tenho um laminador de bordas, tenho um laminador de cuadro reversible. Esas láminas son enroladas. A función de enrolar esa lámina quente es para homogeneizar a temperatura. Como estoy haciendo un rolo, a temperatura pasa entre las diferentes fases de la chapa y a temperatura permanece equilibrada. Después se pasa por otro tren de laminación y posteriormente es bobinado seja para distribuição como lâmina a quente ou para passar ao processo de laminação a frio. No processo de laminação a quente, como estamos trabalhando acima da temperatura de recristalização,
Vejam que temos uma deformação considerável do grão. Isso é muito bom, porque me permite obter grãos menores, o que se chama refinamento de grão. Eu vou ter um grão inicial, eu vou ter um encruamento. Lembrem que no encruamento eu estou gerando defeitos na estrutura cristalina. Também estou quebrando os grãos. Como o material está quente, começa a ter uma recuperação dinâmica, ou seja, uma eliminação de defeitos. E é dinâmica porque está sendo efetuada durante um processo de deformação. O material está entre os cilindros de laminação. Depois vem um processo de recuperação estática, quando sai da zona de actuação do cilindro. Temos a recristalização dinâmica, processo de formação de novos grãos. E no final da laminação temos um tamanho de grão fino com baixa concentração de defeito na estrutura cristalina. A laminação a frio é obtida pela deformação da estrutura cristalina. Resulta numa elevação da resistência à tração, dureza superficial, limite elástico e redução da ductilidade. É usada em operações quando as especificações do produto exigem bom acabamento superficial e com tolerâncias dimensionais superiores, quando comparadas com produtos provenientes de laminação a quente. Temos o proceso de laminación a frío. Pegamos a lámina de laminación a quente y pasamos por un tren de laminación y almacenamos un material en la forma de bobina. Después, esas bobinas pueden ser cortadas con una guillotina en diferentes tamaños dependiendo de la necesidad de los clientes. No proceso de laminação a frio, como estamos laminando abaixo da temperatura de recristalização. Temos um processo de encruamento, um processo de armazenamento de defeito cristalino. Isso faz com que a resistência dessa chapa aumente. Assim como aumenta a resistência, eu vou perdendo ductilidade. Temos um melhor acabamento superficial, porque os cilindros estão rectificados, porque não temos o problema de oxidação pelas altas temperaturas. Durante o processo de laminação, inclusive laminação a frio, producto da deformação, a chapa aquece um pouco, mas não chega à temperatura de recristalização. Esse aquecimento ele pode ajudar um pouco na recuperação dos defeitos cristalinos. Tipos de laminadores. Laminadores devastadores transforman un lingote en semiproducto que puede ser con sección transversal, cuadrada o rectangular con cantos arredondados. Blocos, placas, tarugos y platinas. Laminadores de tubos. Pueden ser tubos con costuras o soldados. Cuando falo de un tubo con costura, es un tubo que se originou de uma lâmina que eu fui dando esse formato de tubo. Como ficam duas bordas, essas duas bordas é soldada. Essa solda é chamada de tubos com costura. Essa solda faz com que esse tubo seja menos resistente à pressão do que um tubo sem costura. Laminadores de chapas grosas son productos planos
con espesura superior a 6 milímetros. Laminadores de tiras a quente son destinados a laminación de tiras e de chapas finas que são cortadas e bobinadas na saída do trem de laminação. Laminadores de tiras a frio. As tiras são produzidas pelo laminador de tiras a quente e posteriormente vão para um laminador de tiras a frio, onde são reduzidas para uma espessura de até 0,60 milímetros. Laminadores de barras de perfis, vigas, calhas e trilhos podem ser produzidos em grande quantidade por laminação. Eu não necessariamente tenho que laminar chapas, eu também consigo laminar barras e perfis com diferentes formatos. Vejam o filme recomendado no YouTube. Produtos de laminação. Tenho blocos de secção quadrada ou ligeiramente retangular em 350 e 300 milímetros de lado. Placas, secção retangular, com espessura entre 50 e 230 milímetros e largura entre 610 a 1520 milímetros. Tarugos, secção quadrada ou circular entre 150 e 125 milímetros de lado ou diâmetro. Fio máquina, normalmente de secção circular, com diâmetro menor que 12,7 milímetros, producidos en rolos o bobinas. Este fio máquina es muy utilizado para producir arame, para producir vergallones de diámetro menor, en varias aplicaciones en la industria. Molas, para producción de arame de mola. Barras, sección cuadrada, circular o poligonal con dimensiones menores que 100 milímetros. Perfis normais con sección más elaborada como cantoneiras, T, Z, U, etc. Con altura de alma mayor que 80 milímetros. Productos de laminación. Tiras laminadas a quente, largura entre 610 a 2438 milímetros, espesuras entre 1,19 a 12,7 milímetros. Tiras laminadas a frío, larguras entre 400 y 1650 milímetros, espesuras entre 0,358 milímetros y 3 milímetros. Defeitos de laminação. Durante a laminação temos vários defeitos. Temos as bolsas, também chamadas de rechupe. É um defeito remanescente da bolsa de contração não totalmente eliminada pelo corte na tesoura do devastador. Fendas provenientes das trincas ou fendas no lingote que se abriram pela laminação. Aresta quebrada, quando o esponjoso ocorre nas arestas, o alongamento sofrido pelo material provoca quebra nas arestas. Sobreposto, defeito mecânico provocado pela dobra de barbatana ou crosta dupla no lingote. Toma às vezes aparência de fenda. Carepa encrustada. Pedaços de carepa não removidos que se incrustam na superfície da peça, permanecendo aderente à mesma. Marca de guia. Defeito causado pelas guias mal aparelhadas. Consta riscos ou sulcos rectos no sentido do comprimento da peça. Extremidade aberta,
produzido pela ruptura da extremidade do material laminado é devido à redução exagerada no laminador. É mais frequente em aços com alto teor de enxofre. Rabo de peixe, apresentado nas extremidades da peça quando o metal não foi bem encharcado. O exterior é mais plástico escoando livremente. Retorcido, torção que sofre o laminado de seção transversal pequena, blocos de tarugos, que pode ser devido ao desalinhamento dos cilindros, aquecimento não homogêneo ou desajuste das garras dos laminadores. Escama, originado pela presença de crosta dupla ou barbatana no lingote. Mancha de água. A água de refrigeração do cilindro pode respingar sobre a bobina sendo enrolada. Empeno en barras chatas provenientes del nivelamiento dos cilindros. Dobra, rebarba dobrada sobre si mesma no passe seguinte ao que lhe deu origem. É bom lembrar que os cilindros de laminação estão submetidos a esforços gigantescos. A tecnologia de fabricação deles é muito complexa. Geralmente eles estão feitos de vários tipos de aços. Eu posso ter o núcleo do cilindro de laminador de um aço de alta ductilidade e na superfície eu ter um aço de alta dureza. Geralmente são de alta precisão mecânica. Abraços e até a próxima aula.